Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. O caminho de Emaús. O caminho de Emaús. Vamos trabalhar um pouco em cima disso aqui hoje. No caminho de Emaús, nós temos uma história tremenda e extraordinária. 2 discípulos que estavam junto com Jesus, caminhando com ele, andando com ele. E esses 2 discípulos, após a morte de Cristo, porque eles tinham uma convicção, e nós entendemos que esses 2 discípulos poderiam ser, alguns estudiosos dizem que um chamava Cleopas, mas outros diziam que poderia ser Lucas, que estava com ele, mas há uma maioria dos pensadores acredita que era um casal, não é? Eles estavam voltando de Jerusalém, então era o Cleopas e talvez a esposa dele, voltando de Jerusalém após um período de peregrinação, de estar junto com Jesus. Nesse tempo que eles estavam junto com o Senhor, eles voltam agora um pouco frustrado, decepcionado com algumas situações, porque eles acreditavam em algo, mas aquilo que eles acreditavam e que eles criam piamente que ia acontecer, não aconteceu. Então volta essas 2 pessoas no caminho, e a distância de Jerusalém para Emaús não era tão longe, aproximadamente alguns 12 quilômetros talvez, ou um pouquinho mais, que seria mais ou menos umas 2 horas de viagem. Acredita-se que eles estavam voltando em torno de 4 horas da tarde de Jerusalém, porque quando eles chegam na aldeia deles, lá no pequeno povoado que era Emaús, já estava escurecendo, o sol já estava se pondo, e eles então voltavam enfurecido, porque desapontado, decepcionado, porque eles acreditavam em algo e aquilo que eles criam não tinha chegado. Eles conheciam o Senhor na carne, mas agora eles deveriam conhecê-lo no Espírito. Eles precisavam. Então é uma coisa alegoricamente, não é? Mas que eles estavam naquele momento naquela estrada, mas eles precisavam de conhecer. Eles tinham agora uma necessidade de conhecer Jesus no Espírito, não só na carne, porque era a forma que eles conheciam, mas precisavam agora de conhecer no Espírito. E nós que estamos aqui nesta noite, nesta manhã, somos bem-aventurados. Bem-aventurado porque Jesus disse assim, bem-aventurado aqueles que não me viram, mas creram. Então nós não vimos o Senhor, mas cremos no nome dele. E recebemos a revelação. E a luz da palavra veio para nós e nós estamos beneficiados com ela aqui nessa manhã. Mas aqueles 2 discípulos estavam decepcionados. Mas para nós entender melhor sobre eles, nós vamos ler o texto. Vamos para o texto bíblico, é um texto largo, mas importante. Lucas 24, versículo 13. Nós vamos ler até o versículo 35. Lucas 24, do versículo 13 até o versículo 35, que diz assim a palavra de Deus. Abre o teu coração, que Deus vai falar com você nessa manhã. Amém? Então diga comigo, eu abro o meu coração para ouvir a revelação da sua palavra. Então Deus fala conosco. Nós estamos aqui para conhecê-lo, Jesus, mais intimamente e conhecer através da palavra. Então Lucas 24, 13 a 35 diz: e nesse mesmo dia ia 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, porque esses 60 estádios, cada estádio era mais ou menos 180 metros, então calculando isso aí daria 12 quilômetros. E ia comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Enquanto assim comentavam e discutia, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Então você percebe que ele estava comentando e discutindo. Havia até uma certa ali, eu sabia, mas bem, não deu e tal. Discutia. Jesus se aproxima. Versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não reconheceram, porque eles o conheciam através da carne.
Todas as vezes que você conhece pela carne, pelo natural, você não consegue receber a revelação do espiritual. E Deus quer se revelar para nós nessa manhã, não no natural, mas no sobrenatural. É o sobrenatural que o Senhor quer fazer. Então, todas as vezes que nós continuamos na pegada do natural, as coisas não chegam. Mas quando nós acreditamos no sobrenatural, as coisas vêm. Então, o versículo 18 continua dizendo: e um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que nele tem sucedido nesses dias? E ainda brabo ainda com o terceiro, porque quando ele pergunta para ele: que palavras são essas que vocês trocam? O que vocês estão falando? Qual que é o comentário? Qual que é a discussão? Aí o Cleopas vira para ele assim: eu não acredito, você é o único peregrino nesse lugar que não sabe das coisas sucedidas, de algo que aconteceu. Versículo 19: e a um que lhe perguntou, quais? E disseram-lhe, os que diziam a respeito, ele estava dizendo a respeito de Jesus o Nazareno, que foi profeta poderoso em obra de palavra diante de Deus e de todo o povo. Então ele está dizendo: olha, estamos falando dele, Jesus, profeta, Jesus o Nazareno, profeta poderoso, poderoso diante de Deus, diante das obras e diante dos homens, homem que as pessoas respeitavam. E como os principais sacerdotes das nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Então a palavra deles era o seguinte: mataram ele, crucificaram. As nossas autoridades, com ignorância e tal, acabaram colocando ele e o crucificaram. Versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de remir Israel. Então a visão deles era essa. Ele dizia: nós esperávamos que fosse ele que ia remir Israel. Além de tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Verdade é também que algumas das mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro e não acharam o corpo dele, e voltaram e declararam que tinha tido uma visão de anjo que dizia: ele está vivo. Então, eles estavam na conversa dele. Você imagina que conversa boa que os caras estão falando. Ele está dizendo: olha, as mulheres que estão entre nós, de madrugada levantaram, foram lá no sepulcro, e daí elas tiveram uma visão de anjo, porque ela viu os anjos lá. Mateus 28, versículo 6. O anjo disse para elas não ter medo, não se assustar, porque sabia que elas buscavam Jesus, o crucificado. E o anjo disse: ele não está aqui, porque ele já ressuscitou. Isso não é uma benção? Aleluia! E aí ele está dizendo, e nós ficamos assustados, porque as mulheres disseram que ele estava vivo. Versículo 24. Além disso, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, e ele, porém, não o viram. Então ele diz assim: olha, na verdade, as mulheres foram lá, o anjo falou para ela que ele está vivo, já ressuscitou, que não está lá. Ela trouxe a notícia, os discípulos foram lá constatar, chegaram lá, não encontraram, realmente o túmulo está vazio, ele não estava lá, mas eles não viram. Não viram, então não tinha essa condição. Versículo 25. Então ele diz, aí Jesus toma a palavra. Então ele lhe disse: honestos, tardos de coração para creres em tudo que os profetas disseram, porventura não importa que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Jesus estava dizendo para eles assim: ó, vocês são muito duros de coração. Vocês não sabem que os profetas falou dele, que o profeta disse, e ele começou falando dos profetas desde Moisés. E vem discorrendo, falando: olha, falou que assim tinha acontecido, mas vocês têm o coração muito duro, não acredita na palavra. Versículo 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhe que dele se achava em todas as escrituras. De forma, irmão, que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, que é a antiga aliança, se você olhar com os olhos da nova aliança, você vê Jesus em todo lugar. Quando eu comecei a estudar sobre a nova aliança e entender mais sobre a nova aliança, quão rico é o Antigo Testamento. Porque você começa a olhar no Antigo Testamento e começa a ver Jesus em todos os lugares. É uma coisa impressionante. Versículo 28.
E quando se aproximaram-se da aldeia para ir, e ele fez com que ia para mais longe. Então ele fez com que ia para mais longe. Porém, os constrangeram dizendo: fique conosco, porque é tarde, já se declina o dia, e entrou para ficar com eles. Eles os constrangeram. A palavra constranger quer dizer forçar, apoiar, ou falar: não, vamos embora, fica aqui. Eles constrangeram de tal maneira que não tinha como ir embora. Então, Jesus, para tomar conta da vida do homem, da vida da mulher, da nossa família, e fazer as coisas acontecer, nós precisamos de convidar. Ele não entra sem convidar. Ele só vem convidado. Quando ele bate na porta, Apocalipse diz: eis que eu estou à porta e bato. Se ouvides, entrarei e cearei contigo, e você ceará com ele. Então ele está aqui para fazer o milagre, para fazer a obra. Eu e você somos nessa manhã a habitação de Deus. Quantos podem dizer amém? Você é a habitação de Deus, mas nós precisamos de dar lugar. Então eles constrangeram para que ele ficasse com eles. E ele então agora entra, versículo 29. Ele, porém, constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde, já declina o dia. E entrou para ficar com eles, versículo 30. E estando com ele à mesa, tomou o pão e o abençoou e partiu e lhe dava. Quando algo poderoso aconteceu ali, naquele momento do partir do pão, naquele momento da comunhão, naquele momento que nós vamos ter daqui a pouquinho, que nós vamos participar, comermos do pão e beber do cálice, que simboliza o sangue de Cristo. Versículo 31. Abriu-se os olhos então, abriu-lhe então os olhos e o reconheceram, e nisso ele desapareceu de diante deles, e disseram um para o outro: porventura não se queimava ou se abrasava o coração quando pelo caminho nos falava, enquanto nos abria as Escrituras? Então ele está dizendo o seguinte: o que eles falaram? Eu sabia que tinha algo diferente. Porque todas as vezes que Jesus falava nas multidões que ia para ouvir, e quando Jesus falava, o coração do povo queimava, o coração do povo ardia, o coração do sedento queima pela presença de Deus. Irmão, quando nós queremos receber ou queremos conhecer Jesus intimamente, o nosso coração queima. A revelação da palavra de Deus, ela traz um ardor. Quanto mais você lê, mais você quer. Quanto mais você busca, mais você tem vontade. Ontem eu estava conversando com o Dene e ele falou para mim: pastor, eu tenho nesses dias lido a Bíblia e tenho recebido muita revelação. Quanto mais eu leio, mais vontade eu estou querendo ler, porque eu estou entendendo muito mais aquilo da palavra. Então, quando Deus abre os nossos olhos e abre o nosso entendimento, a Bíblia fica prazerosa, irmãos. Não fica simplesmente um livro de cabeceira ou um livro de estante. A Bíblia é a revelação de Deus na nossa vida. E eles diziam assim: eu estava sabendo que tinha uma coisa diferente. Enquanto um dizia para o outro: você percebe que enquanto ele falava, o nosso coração se abrasava, o nosso coração queimava, tinha alguma coisa diferente. Essa manhã você vai sair marcado por Deus nesse lugar. Porque Deus está fazendo algo em mim e em você. Ele quer abrir. E o Senhor falava quando Luiz abria as Escrituras. Versículo 33. E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos os 11 que o estava com eles, os quais dizia: realmente o Senhor ressurgiu e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que acontecera no caminho, como lhe fizera conhecer no partir do pão. Então eles disseram assim: olha, nós andamos com ele, tivemos um momento com ele e foi maravilhoso, mas teve um segredo: quando o pão foi partido, nós reconhecemos ele, nós tivemos a revelação plena do Senhor. Vemos alguns princípios nas quais o Senhor o conduziu enquanto caminhava. Quando comemos, ou seja, quando comemos do pão e bebemos do cálice, os nossos olhos espirituais se abrem, são abertos para receber a revelação do Senhor. Então, por isso que quando nós nos reunimos para comer, para participar da ceia, literalmente, simbolismo, nós fazemos em memória, nós comemos do pão em memória, nós bebemos do cálice em memória, algo acontece.
nós começamos a receber revelação de Deus. Enfim, há pessoas que comem e passa, não muda nada. Mas eu quero que algo mude no seu coração nessa manhã. Primeira coisa, irmão, que nós encontramos. Vamos esmiuçar isso aqui em alguns princípios importantes. Então, o primeiro dele: os olhos estavam impedidos de ver, pois o Senhor ainda não era o centro. Os olhos deles estavam impedidos de ver, porque o Senhor não era o centro. Quando Deus não é o centro daquilo que nós queremos, nós somos impedidos de ver muitas coisas. Eu estou olhando agora para os irmãos e eu consigo, né, apesar que o meu óculos está meio ruim, mas eu consigo ver muita coisa, né? Vejo a face do irmão, a expressão, como o irmão está recebendo, como não está recebendo e tal, e eu fico falando, meu Deus, e agora? Não é? Sei quando o irmão gostou e quando o irmão está com raiva, mas nessa manhã Deus vai revelar a profundidade no teu coração. Tá? Aí eu vejo que você está dormindo também, quando você está dormindo, né? Quando eu só não chamo lambari para segurar você, mas, né? Então, mas não durma nessa manhã, se desperte agora, peça ao Senhor que você quer algo grandioso da parte do Senhor, e seria um desperdício danado você sair da sua casa e vir para cá dormir agora, numa manhã tão poderosa, porque muitas das vezes, né, o inimigo faz, né, abaixa a pressão do cara e tal, e você dorme e você perde de receber algo do Senhor. Os olhos estavam impedidos de ver, pois o Senhor ainda não era o centro. Quando você desfoca, ou se você é desfocado, do que eu estou falando, você olhar no seu celular, ou for ver alguma mensagem do WhatsApp, ou for ver um negócio, ou for ver uma coisa que aconteceu do lado, você vai desfocar. E quando você desfoca, você perde. Então, Jesus ainda não era o centro deles. Não era o principal. Por conta de Jesus não ser o centro deles, porque veja bem o que eles falaram. Pensaríamos nós que Jesus o Nazareno, o profeta de Deus, restauraria Israel. Qual que era o centro deles? Israel. Israel era o centro. Era isso que eles acreditavam, que Israel seria restaurado. Muitas das vezes, irmão, nós ficamos percebendo que há pessoas que não têm. Você não vê aquilo que está no centro, ou seja, no centro da sua visão. Aqueles discípulos estavam andando com Jesus, mas não perceberam o que ele era. Estavam andando lado a lado com ele, mas não sabia o que ele era. Ele não estava sabendo, porque não havia um significado, não tinha. Era uma tristeza que estava profundamente dentro deles, porque eles queriam que Israel fosse restaurado. Muitos irmãos que vêm na vida da igreja, mas Jesus não é o centro. Mas como, pastor, Jesus não é o centro? Não, porque ele vem, porque ele quer fazer uma barganha com Jesus. Ele quer que o filho dele passe no concurso público, ele quer que o fulano seja curado, ele quer que o fulano seja abençoado, ele quer que a empresa dele prospere, ele quer um monte de coisa, mas Jesus não é o centro. E tem um monte de gente igual os discípulos, porque os dois discípulos estavam tristes porque não tinha conseguido o que eles queriam. Israel não tinha sido restaurado, então estava triste. E tem um monte de crente que vem triste para a igreja dizendo assim: o fulano está trabalhando numa empresa boa e eu não estou. O filho do fulano passou e o meu não passou. Irmão, não é o centro. Mas eu quero te chamar você nessa manhã, porque o centro nosso aqui é Jesus. Quando você colocar a sua mirada nele, no Senhor, e colocar os seus olhos em Jesus, descanse, porque todas as outras coisas da sua vida vai acontecer. Vai acontecer. Quando nós colocamos Jesus no centro, todas as coisas chegam. Nós esperávamos que fosse ele que havia de remir a Israel. Isso era a preocupação. Eles criam que o Senhor, ou seja, eles criam no Senhor, mas o Senhor não era o ponto central. O ponto central deles era Israel. Muitos agem como aqueles discípulos. Muito. O ponto central não é Jesus. O ponto central é a prosperidade. As pessoas falam: irmãos, eu vim para a igreja, não tinha casa, tenho uma casa agora, aleluia. Irmãos, eu vim para a igreja com a Jabiraca, agora eu tenho um carro zero. Irmãos, eu vim para a igreja e estava no fundo do poço, agora eu saí do fundo do poço. Irmãos, eu vim para a igreja e tal. Qual que é o centro deles? A dádiva material. Dificilmente você vê o cara falar assim: eu estava fora, perdido, miserável, Jesus me achou, mudou minha vida, eu sou amarrado em Jesus, eu amo Jesus, Jesus é tudo que eu preciso. Pouquíssimas pessoas falam, porque as pessoas falam do que ele pode te dar, do que ele pode te proporcionar.
Ah, eu tenho um carro novo, eu tenho um emprego bom, eu tenho isso. O seu centro tem que ser Jesus, irmão. Por não ser Jesus o nosso centro, nós ficamos frustrados. Quantas pessoas frustradas, quantas pessoas decepcionadas por Jesus não ser o centro. Foca nele. Quando Pedro desceu do barco, caminhando em direção a Cristo, quando Jesus caminhava sobre a água, Jesus disse para ele, desça, venha. E Pedro desceu e foi. Então você lembra o que aconteceu com Pedro? Por que Pedro afundou? Porque o texto diz assim, e olhando ele para as ondas, ele tirou o foco. Olhando ele para as ondas, ele começou a afundar, porque ele tirou o foco do Senhor. Mas se o foco dele era continuasse sendo Jesus, não ia afundar. Ele, é ele. Eu vou andar com Jesus, nós cantamos uma canção aqui, ele abre o mar, você pode fazer coisas extraordinárias, porque o nosso foco é Jesus. Mas acontece com nós, irmão. Aí nós, até eu como pastor, e a igreja, será que vai crescer? Será que vai crescer? Será que o irmão A vem? Será que o irmão B vem? Será que aquela célula... Irmão, eu quero dizer para os irmãos que a partir de hoje, o meu foco não é a célula, o meu foco não é a reunião, continuará sendo o meu foco, Jesus de Nazaré. Ele que tem que ser. Porque se você tem ele como foco da sua vida, é algo central, com intimidade, você vai fluir de maneira espontânea e extraordinária. Mas muitas das vezes nós queremos tirar a nossa visão. Nós passamos, ou pensamos que Jesus iria prosperar, ou iria fazer coisas extraordinárias, e não fez. Não importa a nossa necessidade a ele dizer, você só precisa, porque ele entregou tudo para nós, irmão. O Senhor já entregou tudo nas nossas mãos. A abundância das bênçãos para nós. Nós só precisamos ter esse nível de maturidade. E quando nós chegamos a esse nível de maturidade, então o ponto central não será mais as bênçãos. O pastor, irmão Daniel e a irmã Miguelina devem lembrar do Morro Cirulo, quando ele vinha fazer as cruzadas aqui, em Curitiba, na Assembleia de Deus. A minha esposa um dia estava na cruzada do Morro Cirulo, e ele estava pregando, e tinha uma mulher que tinha um tipo de uma tireoide, mas um papo enorme assim, né? E aí ele começou a pregar, o papo da mulher sumiu, e foi um negócio, muita coisa. E aí Morro Cirulo está pregando em Joinville, e quando ele está pregando, lá no meio assim, um grupo de uns 50 irmãos levantava a mão e gritava, e tá. Aí chega a notícia para ele, e a notícia é o seguinte, eles estão dizendo que lá naquele meio tem um cara na cadeira de roda, largou a cadeira de roda e está correndo no meio do povo, que era milhares de pessoas, está correndo. Aí o Morro Cirulo falou assim, por favor, senhoras e senhores, não me interrompe mais para dizer que um paralítico andou, porque isso é o mínimo que Jesus vai fazer aqui nesse lugar. Você sentiu o peso? Aleluia. Quando ele falou, isso será o mínimo, porque ele estava focado em Cristo, cristocêntrico. Irmão, quando o nosso foco é Cristo, não importa, porque se o foco não for Cristo, irmão, o cara é curado e continua sem ser salvo. O cara é próspero e continua sem ser salvo. O cara recebe uma dádiva e continua sem ser salvo. Vale a pena isso aí? Agora, para nós o que importa é ser salvo. Você pode não ter nada, mas o meu nome está escrito no livro da vida. Isso é tudo. O cara fala assim, irmão, eu não tenho nem dinheiro para pagar a luz que vai vencer amanhã, mas eu sei que se ele me chamar eu vou ouvir a voz dele. Isso é que importa. Agora, o cara tem uma conta recheada, cheia de dinheiro, mas Jesus está longe dele. Ele não conhece, nem sabe quem era, não é? Conhecer Jesus pela carne não traz o resultado que nós precisamos. Então, a abundância e as bênçãos não pode ser mais o foco. Daí, nós temos um homem na Bíblia, eu quero falar um pouco sobre ele, vamos correr aqui por causa do tempo, mas vamos falar um pouco sobre ele, Davi. Davi era um homem em quem o Senhor tinha prazer. Deus tinha prazer em Davi. Deus tinha prazer em Davi. Cara, Davi era um cara fera. Deus tinha prazer nele. A Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos, versículo 13... capítulo 13, versículo 22. Vê se você consegue projetar para nós, Davi. Então, lá diz lá, em todo posto levantou-lhe como rei Davi, ao qual também, dando-lhe testemunho, disse, achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Você pode dizer amém por isso?
Deus está dizendo assim, ó, eu achei a Davi, o filho de Jessé, um homem segundo o meu coração. Davi, o Senhor tinha prazer nele. Paulo disse que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Costumava, né, pensar, Davi era um homem que tinha esse coração, e nós pensamos assim, acho que Davi era segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele pecava e rapidamente ele se arrependia. Esse era o conceito. Davi era o cara que pecava, mas rapidamente se arrependia do pecado e ia lá. Não, teve muitos outros homens na Bíblia que também pecaram e rapidamente se arrependeram. Então, esse não era a questão de Davi ser segundo o coração de Deus. Alguns dizem que Davi era segundo o coração de Deus porque Davi era um adorador. Se você pegar os Salmos, você percebe que Davi foi um cara tremendamente adorador. Tanto é que o Senhor tem restaurado o tabernáculo de Davi nos dias, porque Davi era o homem da adoração. Quando Davi levantou o tabernáculo, no tabernáculo de Davi tinha louvor o tempo todo. O tempo todo tinha cântico. Então alguns dizem assim, ó, Davi era segundo o coração de Deus porque ele era adorador. Ele tinha uma posição especial, mas muitos outros adoradores na Escritura também, muitos outros. Não era só Davi. Tinha outros que adoravam, outros que prezavam, outros que queriam. Teve um na Bíblia que ganhou a guerra cantando. Botou o coral para cantar, o coral cantou, eles ganhou, então o cara também adorava. Então o que fazia diferença? Por que Davi era o filho, ou era um homem predileto, ou por que se refere segundo o coração de Deus? Porque o ponto central de Davi era Deus, irmão. O ponto central de Davi era Deus. Davi, quando ainda sem ser o rei, só estava ungido. Certamente todos os filhos de Deus estão debaixo do favor. Amado, desfrutam da bênção do Pai. Mas aqueles que dão prazer, Davi era alguém que Deus tinha prazer nele e era segundo o coração. Então, por exemplo, todos nós somos amados. Todos nós somos amados. Ser amado de Deus é uma coisa maravilhosa. Então fala para o seu irmão, eu sou amado de Deus. Diga para ele aí, eu sou amado de Deus, eu sou amado, eu sou amado. Você se sinta nessa manhã amado. Se sinta nessa manhã amado. Mas tem filho que o pai tem mais prazer nele. Por que o pai tem mais prazer nele? Ah, pastor, então Deus tem predileto? Não, Deus não tem predileto, mas tem um que Deus se inclina mais para ele. Deus se inclina. Isso, irmão, acontece na família biológica. Né? Eu só tenho 2 filhas, então as duas não é? São fera, a Karen e a Carla. Mas cada um tem uma pegada. Por exemplo, eu sento com a Carla e nós falamos de igreja o tempo todo. Que ela é ligada para falar de igreja. E tal, pai, aquela mensagem, tal, e tal, papá, e tal, e ferve. A Karen já é outra pegada. A Karen já quer contar outras coisas, ela sabe de outra coisa. Outro negócio, se eu perguntar os negócios lá, Karen, eu não estou sabendo disso, como é que é? Ah, não, pai, é assim, 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 né, velho? Então, se eu não tiver afim de falar com ela sobre aquilo ali, não dá nada. Mas se eu também não tiver afim de falar com a Carla sobre Bíblia, também não dá nada. Amo as duas. Você está entendendo? Mas tem um que é mais predileto. Porque Deus tinha prazer em Davi. Deus tinha prazer. Agora, por que Deus tinha prazer em Davi? Porque Davi se preocupava com ele. Você imagina o filho que o pai chega, vai lá e pega o chinelo, dá o chinelo para o pai. Pai, o senhor está querendo um café? O senhor quer uma água? Pai, o que o senhor quer? Nós fizemos uma comidinha legal aqui. Pai, e aí? Como é que é? Pai, então, o que o senhor está querendo? Você está entendendo como é o negócio? Você sabe qual que é o pensamento do pai para esse filho? Irmão, esse pai fica doido com esse filho. Porque nós acabamos, irmão, eu não vou dizer que somos escravos, mas nós nos sujeitamos a um bom tratamento. Agora, tem filho que está lá, eu sou filho mesmo, que nada, quer. Se vira, vai lá, se vira. E tem um filho que é chato. Que tem uns filhos que chegam perto do pai só para pedir, eu quero um celular novo, eu quero ter, eu quero não sei o quê, eu quero não sei o quê, e fica porrinhando. Tem um monte de crente que dobra o joelho aqui no prédio quando nós estamos orando e estão falando para Deus, Deus, eu quero passar, Deus, eu quero, Mas tem outros que chegam aqui e falam, Senhor, muito obrigado, ai, só de eu ser teu filho, só do meu nome estar escrito no livro, Senhor, eu estou amando o Senhor, muito obrigado.
Há uma diferença ou não há? Aí tem um outro do lado assim, eu quero viajar, eu quero ser curado, eu quero dizer o quê, eu quero... E tem um outro lá do lado dizendo assim, pai, só de eu sentir a tua presença aqui, eu já estou realizado, satisfeito. O pai diz, camarada, esse filho aqui, eu vou derramar tudo que ele está querendo. Aí aquele birrento recebe também, porque né, Deus é misericordioso. Que Deus é misericordioso e a misericórdia do Senhor é grande demais, e aí Deus acaba abençoando. Mas tem aquele que tem o coração voltado. Agora, Davi era alguém em quem Deus tinha prazer, e ele era segundo seu coração. Deus dizia, esse Davizinho é um cara bom demais. Vamos para o texto bíblico. 1 Crônica 28, versículo 4. 1 de Crônica 28 e 24, diz lá o texto, e o Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa do meu pai, para que eternamente fosse eu o rei sobre Israel, porque Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai, e na casa de Judá, entre os filhos de meu pai, agradou de mim, por me fazer rei sobre todo Israel. Então você vê, Deus vai lá e acha esse menino, garoto fera, passou uma catrefa de gente lá, e passou, nada. Quando o Ruivinho chegou, mexeu com Jeová. Diz, é ele, esse menino vai me alegrar muito, esse menino vai me dar muito prazer, esse menino vai. E Davi era esse tipo de pessoa. Você já sabe que é amado, e agora precisamos desejar agradar o Pai. Filho que querem agradar o Pai é aqueles que sabem que é amado. Então, quando você quer agradar o Pai, você já é amado e sabe que é amado, e por você saber que você é amado, você quer agradar. A esposa sabe que ela é amada, e que o marido ama, e que ama profundamente, e que ela sabe que ela é amada, mas sabendo que ela é amada, ela diz, vou agradar ele. Irmão, não tem dinheiro que fica na carteira do marido que a mulher sabendo agradar. Rapaz, você chega lá, quando nós fizemos o Casal Radical, tinha uma tarefazinha lá no Casal Radicais, nós vamos começar daqui uns dias de novo, e naquelas tarefazinhas do Radicais, tinha que fazer umas coisinhas. Eu cheguei lá em casa, estava tudo escurozinho assim, tudo aceso com luz de vela, entendeu? Um negócio arrumado, tudo direitinho e tal. Eu falei assim, caramba, se ela pedir o reino inteiro, eu entrego para ela agora. Entendeu? Por quê? Porque o negócio, irmão, ela sabe que é amada, e por saber que é amada, não é? Ela quer agradar. Agora, tem gente que sabe que não, eu sou amado mesmo, tá bom, sou aí, esse é o meu jeitão, eu sou seco mesmo, eu sou isso e tal. Não, filho, nessa não. Você tem que saber que é amado, tá? E tem que ter prazer. Por exemplo, pastor Aloysio, quando ele vem aqui, dizia ele para nós lá, que ele gosta muito de vir aqui no Paraná, porque ele se sente muito honrado por nós aqui. Ele diz assim, gente, eu fico constrangido de ver o amor dos irmãos por minha pessoa. E nós estamos lá. Aí sabe o que ele falou? Eu fico mais fervoroso para pregar, recebo mais revelação, porque ele sabe que é amado. E aí nós estamos ali para agradar, e agrada. Aí um dá uma coisinha daqui, outro fala um negocinho daqui, outro fala um negocinho dali. O homem volta para Goiânia já querendo saber qual que é a data para voltar de novo para cá, para nos abençoar. E quem é enriquecido com isso somos nós. Davi tinha essa percepção, ele tinha esse entendimento. Então, sabe que é amado. O pastor Castiluna vai estar agora nesse final de semana lá em Balneário Camboriú. Ele estava pregando num lugar, no meio da pregação, ele falando sobre amor, sobre ser amado, ligou para a mulher dele. Milhares de pastores ouvindo, ele pega o telefone e liga. Alô, a mulher dele chama Sônia. Ele é, olá Sônia, como anda, como está? Aí a Sônia lá do outro lado, que os espanhóis são melosos. Olá, meu amorcito, como está você? Onde? Fala, que vida, e perequete. E aí ele dizendo para ela assim, ela falou, o que passou? Ele, eu estou ligando para dizer para você que eu te amo, que você é no meu coração, que eu amo você, e teretetetetetetê. E daí ele falou, vou desligar porque eu estou pregando para milhares de pastores, estão tudo olhando para minha cara. Aí desligou. Aí ele falou assim, quando eu chegar em Guatemala, você imagina como é que isso vai estar? Você está entendendo? Isso vai estar uma glória. Essa mulher vai estar lá no aeroporto me esperando, vai ser um love, vai ser um negócio tremendo.
Irmão, quando Deus se agrada de alguém, se torna segundo o coração dele. E Davi se tornou segundo o coração de Deus porque ele agradava o Senhor. Agora, por que Davi agradava o Senhor? Porque o Davi não era o centro do alvo dele, não era o seu reino, não era a sua posição, não era o centro do reino do alvo de Davi, era o Senhor. Davi demorou 13 anos depois que ele foi ungido a rei para assumir o trono. 13 anos. Então Davi podia dizer: que é isso? Deus me ungiu, agora não me dá o reino, não me entrega, quando que vai chegar? Davi não estava nem aí com o reino. Davi estava dizendo o seguinte: olha, o meu negócio é o Senhor, o meu negócio é Ele. Ou seja, historicamente Davi escreve o Salmo 32, 132, e quando ele escreve o Salmo 132, foi num tempo que ele fugia de Saul. E naquele momento que ele andava para lá e para cá, pelo deserto, não tinha um lugar para ficar, não tinha um lugar para descansar, não tinha um lugar, ficava um dia num lugar, um dia no outro, porque ele era perseguido. Saul era o rei de Israel e queria matar o cara. Então o cara foge daqui, foge dali, e anda para lá e anda para cá, vivia numa situação tremenda. Mas Davi estava querendo fazer algo. Os inimigos dele estavam na caçada, queria destruir. Todos queriam acabar com Davi, mas Davi, o alvo dele era o seguinte: ele dizia assim: o Senhor é tudo. Por isso que ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verde espaço e guia-me mansamente às águas tranquilas, porque o Senhor é o meu pastor, é Ele. Pode acabar tudo, mas eu não largo dele. É Ele que é o Senhor, é Ele que está comigo, eu não abro mão. Irmãos, hoje tem um monte de crente, tá? Que se apertar, larga. Se ele passar, se ele for chantageado no emprego, na empresa, dizendo: ou você abandona a fé ou você vai ser mandado embora. Tem muita gente largando a fé para não ser mandado embora. Mas como tem muita gente que diz assim: cara, você pode fazer o que você quiser, dele eu não largo, eu não abro mão dele. Está entendendo? Tem uma senhora, conta que ela se converteu e o marido dela, muito ruim, não queria que ela fosse para a igreja, e ela ia no culto de celebração, e um dia ele trancou o quarto onde estava o vestido, as roupas, o calçado, tudo. Disse: eu quero ver você ir na igreja hoje, só se você for nua. Mas ele esqueceu que ela estava com a toalha de banho. E ela se enxugou, enrolou aquela toalha e amarrou e disse: eu vou desse jeito, mas eu vou servir o meu Senhor. E quando o cara viu que ela ia, ele foi lá, abriu o quarto e falou: essa mulher é doida. Não é doida, é porque o centro, o alvo dela é o Senhor Jesus. Se Jesus é o alvo meu, é o alvo seu, coisas grandes vão acontecer. Os discípulos estavam tristes, porque eles estavam centrados na restauração de Israel. E muitas das vezes nós estamos tristes porque não aconteceu. A minha célula não multiplicou, o emprego que eu queria não chegou, aquilo que eu queria receber não chegou. Estamos tristes, mas se o seu alvo é Jesus, a tristeza vai sair nessa manhã. Vai sair, a tristeza vai sair. Davi, irmão, faz um juramento. Salmo 132, do versículo 1 ao versículo 5. Salmo 132, do versículo 1 ao versículo 5. Esse texto é um texto interessante. E ele diz assim, lembra-te, Senhor, a favor de Davi, e todas as suas provações, de como jurou ao Senhor, e Davi fez um voto ao poderoso de Jacó: não entrarei na tenda em que moro, e nem subirei na cama em que repouso, e não darei sono aos meus olhos, e nem vai repousar as minhas pálpebras. E ele está dizendo: até que eu encontro um lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Davi está dizendo assim: eu não vou dormir, eu não vou sossegar, eu não vou ficar em paz enquanto a arca do Senhor, porque a arca do Senhor no Antigo Testamento representava o Senhor, representava a presença de Deus. Ele disse: enquanto eu vou dormir aqui num lugar esplêndido, a arca está lá num lugar. Saul foi rei, não estava nem aí com a arca. O negócio de Saul era o reino dele, as suas riquezas, mas Davi queria colocar a arca do Senhor. Esse salmo foi escrito num período em que Davi estava fugindo de Saul. Davi estava dizendo: eu quero ter a minha casa, mas primeiro o Senhor vai ter a casa dele. Todos buscavam para si, mas Davi buscava para o Senhor. As pessoas querem para ele e esquecem do Senhor.
cara chega aqui e fala assim, ó, eu quero a minha casa, eu quero o meu carro, eu quero isso, eu quero aquilo, mas ele esquece, irmão, porque o que é do Senhor? Do Senhor é a sua oferta, do Senhor é o seu dízimo, do Senhor é a sua contribuição. Quando você faz isso e coloca para o Senhor, então você vai perceber que a obra do Senhor vai avançar. Mas você não está nem aí com a obra do Senhor, você quer para você. Eu quero ser o top, eu quero ser o melhor vendedor, eu quero ser o melhor estudante, eu quero tudo melhor, mas Davi era o contrário. Saul estava dizendo, eu vou melhorar meu palácio, eu vou fazer isso, e Davi nem tinha assumido ainda, mas Davi estava dizendo, eu não vou me descansar enquanto não houver uma casa para o poderoso de Jacó. Quando você coloca isso no seu coração e o poderoso de Jacó está na tua vida e você sabe que esse é o seu alvo, que esse é o alvo central, as coisas vão chegar. Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino do Senhor e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas as pessoas estão dizendo, eu vou primeiro buscar as coisas, essa ideia, eu vou buscar o Senhor. Irmão, o cara diz que Jesus é o alvo dele, e aí de preguiça de levantar, ele fica em casa dormindo até meio-dia, para não vir na Santa Ceia. O cara diz que Jesus é o alvo dele, mas de preguiça ele não vai na célula se compartilhar com os irmãos. Se Jesus é o teu alvo, não tem canseira, não tem barreira, não tem dificuldade. Jesus é o teu alvo central. Ele precisa de ser. E quando ele se torna o nosso alvo central, algo extraordinário acontece. O seu interesse era pela presença do Senhor. Então no Velho Testamento a presença de Deus se tipificava na arca da aliança, que era chamada de trono de Deus. E estava ali a presença de Deus, onde Deus habitava. A arca ninguém tinha importado por ela. Mas Davi queria melhorar. Nunca ninguém buscou lugar para ela, mas Davi ele queria a presença do Senhor. Era isso que ele queria, era isso que ele acreditava. Nós vemos no texto que eles não viram Jesus, e foi também o que aconteceu com os discípulos. Os discípulos não conseguiram ver Jesus, porque eles queriam a restauração de Israel. Então o alvo deles era Israel. E por o alvo deles ser Israel, eles não conseguiam ver a presença do Senhor. Mas nós precisamos de dar. Jesus tem que ser a nossa eterna presença, nossa alegria. Nós estamos interessados apenas no amor de Deus, que é maravilhoso o amor do Senhor, mas queremos que Ele tenha prazer em nós, não só amarmos, mas queremos que o Senhor tenha prazer. O Senhor se agradou de Davi, porque ele tinha a arca como algo central. Para nós hoje significa trazer Cristo para o centro da nossa vida, ou da vida da igreja. Cristo é o centro da nossa vida, o centro da nossa mensagem, o centro do nosso discipulado, o centro do nosso caminho. Os discípulos no caminho de Emaús caminhavam e não entendiam, porque Cristo não era o centro. Quantas das vezes nós estamos fazendo um monte de coisa, mas Cristo não é o centro. Deus quer mudar isso nessa manhã. Deus quer mudar. Ele passará a ser o centro da sua vida. Ele passará. Nós vemos no texto que eles não viram Jesus como Messias, mas sim como profeta, como uma grande questão. Eles só viam o Senhor como restaurador, e eles achavam que o Senhor restauraria. Eles não o viram porque Jesus não era algo central para eles. Você não consegue fluir, e não consegue avançar, e não consegue sair dos seus estágios, porque Jesus não tem sido a sua prioridade. Porque a Bíblia diz, com a boca me confessa, mas o coração está longe. Mas se você confessar com a boca e com o coração crer, e Ele se tornar o Senhor da tua vida, algo vai mudar aqui nessa manhã. Amém. Nós cantamos a música, não temos mais medo, não somos mais escravos do pecado, não somos mais nada, não somos mais nada disso, porque o Senhor é absolutamente o Senhor da nossa vida, é Ele que fez. Segundo lugar, conhecer Jesus hoje e vê-lo através das Escrituras. Hoje você consegue conhecer e ver Jesus através das Escrituras, foi o que aconteceu com eles. Quem iria querer liderar? Os líderes, então, sempre desanimado. Ou quem vai querer liderar, ou quem vai querer andar com pessoa que sempre está desanimado, que o desânimo sempre está sobre a vida dele, desanimado com tudo. Esses estão sempre irritados, estão sempre reclamando. Todo o esforço que você fizer,
não é para a sua liderança, deve ser animar, ou seja, o entusiasmo, sonhando com grandes coisas, mas essas coisas precisam de trazer inspiração. Muitas pessoas se dizem: pastor, eu não posso pedir para ver Jesus, porque tem um monte de gente dizendo: pastor, eu quero ver Jesus, eu quero que o Senhor apareça para mim. De vez em quando tem um crente que fala assim: eu vi ele. Será que você viu mesmo? Tá? Mas as pessoas querem algo assim no sobrenatural, de ver um anjo, tal, ou de ver a Jesus. Eu quero dizer para você que Jesus será e está sendo revelado para mim e para você nessa manhã, através da Escritura. Quanto mais você lê a Bíblia, ou quanto mais você ouvir a pregação, ou quanto mais você ouvir a palavra, a sua fé vai crescer, e a sua fé será uma fé extraordinária, e você vai conhecer o Senhor, porque nós o conhecemos através da Escritura. Jesus se revelou a eles através da Escritura, do entendimento, porque Jesus percebeu que ele não era o alvo central. Então, quando ele percebeu que não era o alvo central, Jesus agora mudou a maneira. Então, ele se revela hoje, na nova aliança, pelas Escrituras. Lá no texto que nós lemos do Lucas 24, o versículo 27, diz lá: e começando por Moisés, decorrendo por todos os profetas, expondo-lhe ao seu respeito, que estava nas Escrituras. Estava dizendo: olha, tudo que eu estou falando para você está na Escritura, é através dela que você vai avançar. O Senhor poderia ter simplesmente dito aos seus discípulos: olhe, eu sou. Mas em vez disso, ele passou a mostrar as Escrituras a todos os que estavam ali escrito a respeito dele. Porque Jesus podia falar para eles assim: gente, vocês estão discutindo de bobeira, sou eu sou o Cristo, olha aqui, eu sou ele. Mas isso não teria o mesmo impacto que teve com a revelação da palavra. Porque quando você conhece a Bíblia, quando você começa a ler a Bíblia, porque, irmão, tem gente que não gosta de ler a Bíblia. Eu estava conversando com o pastor Antônio essa semana no discipulado da Vinha, e ele foi da Marinha Mercante por 30 anos. E ele trabalhava em navios e viajava pelo mundo afora. E ele dizia para mim: pastor, o socialismo, eles têm ódio de Deus e da Bíblia. Eles não aceitam a palavra, eles têm pavor de Deus e pavor da Bíblia, porque o socialismo sabe que quanto mais Bíblia tiver, mais gente livre do escravitão do pecado haverá. Porque através da leitura da palavra, e ele contou o seguinte, que quando o navio chegava num país onde o socialismo imperava, o marxismo estava lá, o que acontecia? Tinha que pegar toda a tripulação que tinha a Bíblia, os irmãos crentes, tinha que pegar a Bíblia, ir lá num daqueles camarinhos e colocar dentro daquele quarto toda a Bíblia, tudo que eles tinham de religioso, tinha que colocar ali. E quando o navio atracava, as autoridades do país entravam e faziam uma inspeção. E quando via que tudo estava ali, lacrava. Era lacrada aquela porta, aquele lugar, ninguém podia entrar. E aí dizia o pastor Antônio: pastor, quando alguém se esquecia ou deixava lá o Novo Testamento ou alguma coisa em algum lugar que era localizado, em primeiro lugar, a companhia dona do navio tinha que pagar multa diária, porque o cara estava com a Bíblia, tinha que pagar uma multa pesada, e o cara que era portador daquilo não podia descer do navio. Se o navio ficasse 10, 15 dias no país, o cara tinha que ficar lá dentro, não podia descer. Então ele disse: os caras têm raiva da Bíblia, os caras odeiam Deus, os caras odeiam a palavra do Senhor. Se Jesus tivesse aparecido para eles e disseram: eu sou o Cristo, não teria talvez a implicação ou o poder que está tendo, mas Jesus disse: eu vou me revelar para eles através da palavra, é através da Bíblia. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você sabe quem é Jesus. Quanto mais você se deleitar na palavra de Deus: pastor, eu sou ruim de leitura, compra um CD, coloca o Cid Moreira lendo a Bíblia para você lá. Pô, hoje tem a Bíblia falada, irmão. O Cid Moreira é muito meloso, tem que ele fica lá, até terminar o versículo que você dormiu. Mas tem uma versão melhor que você pode ver. Então, quanto mais você lê a palavra, mais você vai entender. Então, Jesus se revela para eles através da palavra, através da Bíblia. Paulo disse que hoje nós não mais o conhecemos, Jesus, segundo a carne. Paulo está dizendo: nós não conhecemos mais o Senhor segundo a carne, ou seja, pelos nossos sentimentos naturais, mas conhecemos pelo Espírito. E conhecer Jesus pelo Espírito é através da palavra, é através da leitura bíblica, é através do conhecimento da palavra do Senhor, e ele se revela. Então o texto de 2 Coríntios,
capítulo 5, versículo 16, 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 16, Paulo diz assim: assim que nós daqui por em diante a ninguém conheceremos segundo a carne. Antes conhecíamos a Cristo segundo a carne, mas já agora não conhecemos desse modo. Está dizendo para os discípulos: nós não mais conhecemos desse modo, não mais conhecemos o Senhor segundo a carne, mas nós conhecemos o Senhor segundo o Espírito, nós conhecemos o Senhor segundo a palavra. Quanto mais Bíblia você tiver, mais você saberá quem é Jesus. Você entenderá o que Ele é, e por isso nessa manhã Ele quer fazer algo tremendo. Nós precisamos entender que todo o Antigo Testamento está falando de Cristo. Todos os símbolos e aquelas analogias que foram colocadas estão apresentando Cristo. E é Cristo que está lá, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, e Ele está lá. Então desde Moisés Ele vem caminhando até o último profeta. E quando Ele termina a palavra, Ele está chegando em Emaús. E quando Ele está chegando em Emaús, algo poderoso vai acontecer, que Deus quer fazer para mim e para você nesta manhã. Quando Ele chega em Emaús, quando o pão é partido, os nossos olhos se abrem. Quando você come o pão, quando você toma o cálice, os seus olhos se abrem. Você sabe quem é Ele, você sabe o que Ele está falando. Enquanto os dois discípulos iam caminhando para a aldeia de Emaús, o próprio Senhor Jesus se aproxima e vai com eles. E o Senhor então lhe pergunta a respeito do que eles estavam falando. E eles relatavam como tinha sido morto pelas autoridades. E a palavra deles era essa: ele foi morto. Você está perguntando, mas ele foi morto. Mataram, destruíram ele, acabaram com ele, e nós estamos aqui perdidos. Eles, porém, não reconheceram o Senhor. Nesse ponto, o Senhor Jesus começou a expor-lhe as Escrituras e mostrando tudo o que estava escrito a respeito de si mesmo. E quando eles chegaram na aldeia, o constrangeiro disseram: fica aqui, não vai embora. O sol está declinando, a noite está chegando. Entra conosco nesta casa, fica conosco aqui, entra aqui. E Jesus entra com eles. Versículo 30 e o 31 do capítulo 24 de Lucas. E aconteceu que quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo o partido lhe deu. Então lhe abriram os olhos e reconheceram. E daí ele desapareceu. Ele foi embora. Porque nós não precisamos que ele esteja fisicamente mais aqui, mas nós sabemos que ele está aqui através do poder da palavra. Os olhos se abriram de maneira extraordinária e poderosa. Quando você participa da mesa do Senhor, é o que nós vamos fazer agora. Participamos em fé, algo espiritual acontece. Quando nós discernimos o corpo e o sangue, os nossos olhos se abrem. E é interessante que a mesma expressão usada para Adão e Eva, quando eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, ali se disse que eles também se abriram os seus olhos. Então se entende, que pode ser o Cleópatra e a esposa dele, que estava, porque lá no Éden também era um casal, e o casal lá do Éden come a árvore do conhecimento e abriu os seus olhos. E eles perceberam que a coisa estava acontecendo. Agora Deus repete de novo aqui no Novo Testamento. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis 3 e 7. E abrindo-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. E coceram folhas de figueira e fizeram cinto para si, porque eles perceberam que estava nu. Nós podemos perceber que Adão e Eva comeram de algo, e quando eles comeram, os seus olhos abriu, e os discípulos também precisavam de comer do pão, porque quando eles comessem do pão, algo ia acontecer. O Senhor apareceu, mostrou para ele. Aqui nós percebemos que houve um recomeço, algo extraordinário. Quando o pão é partido, nossos olhos são abertos. Também no Gênesis foi aberto para Adão e Eva, mas também foi aberto para os discípulos. Entra conosco. Constrangeram. O Senhor entra na casa. E quando o Senhor entra com eles na casa, aquela casa estava abandonada talvez por algum tempo, se organizaram, fizeram a ceia. E quando colocaram o pão, e ele pega o pão, e quando ele ora, e quando ele parte o pão, os olhos deles... aquelas escamas que estavam sobre os olhos caíram, e eles disseram: é Ele! E quando disseram: é Ele,
ele desapareceu. Aí um olhava para o outro e dizia: eu sabia que havia alguma coisa diferente. Porque quando ele falava, o nosso coração abrasava, o nosso coração queimava. O Senhor se revelou para eles de maneira poderosa e extraordinária. Não vos sobreveio tentação alguma que não seja humana, mas Deus é fiel, e Ele permitirá que sejamos, ou que recebemos, ou que a nossa força, ou que nós possamos estar, ou recebermos do Senhor. Deus dará condições para que nós possamos suportar qualquer coisa, quando você conhece Cristo através da palavra. Quando você tem esse entendimento através da palavra, e nós entendemos que há algo grandioso, nessa manhã, nós queremos ministrar para os irmãos. Eu quero que você tenha o seu coração aberto. O Senhor que se revelou para os 2 discípulos lá no caminho de Emaús, está conosco aqui em Colombo nessa manhã. Coração aquecido é sinal de olhos abertos. Deus quer que você tenha o coração aquecido. Aqueça o seu coração pela presença de Deus. Não perca essa paixão, não perca esse prazer, não perca essa alegria. Você que passou no encontro a semana passada e foi impactado pelo Senhor, não perca essa paixão, não perca essa alegria, esse sentimento. Continue, porque o seu coração vai se esquentar através da palavra. O Senhor começa a expor e Ele começa a dizer através do escrito, através daquilo que Ele falou, e o nosso coração vai cada dia mais. Ninguém poderá arrancar você da presença do Senhor. Ninguém conseguirá tirar você da presença do Todo-Poderoso. Porque nós somos filhos dele, nós fomos chamados por ele, e por ele nós estamos aqui nessa manhã, para adorar, servir e glorificar o Senhor. O Jesus que abriu os olhos dos discípulos, já nos abriu os nossos há muito tempo. Já faz muitos anos que os nossos olhos estão abertos. Mas se porventura, por alguma circunstância ou por alguma situação, Ele queira vir fechar, nesta manhã, o Espírito de Deus continuará abrindo o teu e o meu coração. Ficamos em pés. Acreditamos no Senhor, na Sua palavra, na Sua grandeza, na Sua grandiosidade, naquilo que Ele tem falado, naquilo que Ele